Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera, eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 52 do Cognamentos Podcast, o primeiro episódio da série Drops Cognamentos. Essa nova série nasce com uma proposta muito clara. São episódios mais curtos do que os tradicionais cognamentos, mas ainda assim densos, responsáveis e profundamente ancorados em evidências científicas. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas, nem fórmulas prontas. É oferecer boas perguntas, boas explicações e, principalmente, menos culpa e mais compreensão de como as coisas realmente acontecem. Antes da gente começar, um recadinho rápido e importante. Todos os estudos científicos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também lá no site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudinho organizado por lá. E a partir de agora os episódios serão semanais, lançados toda sexta-feira. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E não esquece de dar aquela força lá nas redes sociais, o nosso perfil é sempre o @cognamentos, segue a gente por lá. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso papo de hoje. Janeiro chegou e com ele as promessas, é quase automático. A gente olha para o calendário, vira o ano, escuta aquele feliz ano novo, meio cansado, meio protocolar e pensa, agora vai, agora eu vou cuidar da minha saúde, agora eu vou me organizar melhor, agora eu vou parar com aquele hábito que me incomoda há anos. Esse agora vai é interessante. Ele carrega esperança, mas também carrega uma história longa de tentativas anteriores, porque na maioria das vezes não é a primeira vez que essas promessas aparecem. Elas já estavam ali no ano passado e talvez no outro também. Olha, se você já fez promessas de ano novo que não duraram até fevereiro, ou sendo bem honesto, até o meio de janeiro, respira, de verdade. Essa experiência é muito mais comum do que a gente imagina. E o mais importante ainda, ela não diz nada sobre caráter, maturidade ou comprometimento. Isso não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com desleixo, não tem a ver com falta de força de vontade. Existe muita ciência por trás disso e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Por que as promessas de início de ano falham com tanta frequência? O que os pesquisadores em psicologia realmente mostram sobre mudança de comportamento? Sem discurso motivacional vazio, sem promessa de transformação milagrosa, é ciência e pé no chão. E um pouco de bom senso, né, pessoal? Porque ninguém aguenta mais sofrer por metas irreais. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa antes de avançar. É muito comum a gente tratar promessa como se fosse sinônimo de mudança, e não é. Promessa é um ato de linguagem, mudança é processo. Promessa costuma acontecer num dia, num minuto, num impulso. Mudança acontece naquela terça-feira comum, no dia em que chove, no dia que dá preguiça, no dia em que a vida aperta. E é aí que a gente começa a separar duas coisas importantes que a cabeça mistura: motivação para começar e estrutura para continuar. Vamos começar então com uma boa notícia. O ano novo realmente mexe com o nosso cérebro. Isso não é papo de autoajuda, não. Existe um corpo bem consistente de pesquisas mostrando que marcos temporais, como ano novo, aniversário, começo de mês, começo de semana, aumentam nossa motivação para iniciar mudanças. Esses marcos são chamados na literatura de marcos temporais. Eles funcionam como pontos simbólicos de separação no tempo. E o mais interessante é que eles não funcionam porque algo muda de verdade na realidade objetiva. Nada muda biologicamente à meia-noite do dia 31 de dezembro. O que muda é a forma como o cérebro organiza a narrativa da própria vida. Alguns pesquisadores chamam isso de efeito de novo começo. A ideia é muito simples. Quando o marco temporal aparece, o cérebro cria uma fronteira simbólica entre o antes e depois. Falhas passadas ficam mais distantes da identidade atual. Erros antigos parecem menos definidores. É como se o cérebro dissesse: aquilo foi outro capítulo, virei a página.
Basicamente, o nosso cérebro adora, ele gosta de histórias. E o Ano Novo cria uma narrativa muito poderosa nesse sentido. O eu do ano passado fica para trás e surge a sensação de um eu futuro, com mais organização, mais cuidado com a saúde, com mais funcionalidade no dia a dia. Esse eu futuro não precisa ser perfeito, ele só precisa parecer um pouco melhor do que o anterior. E é quase como se a mente dissesse: bom, se não deu certo antes, agora talvez dê. E os dados confirmam isso. Logo depois do Ano Novo, as pessoas se inscrevem mais em academias, começam mais dietas, tentam mais vezes parar de fumar, beber ou procrastinar. Isso também acontece depois de aniversários, mudanças de emprego, mudanças de casa, separações, casamentos. Sempre que há um marco que reorganiza a percepção de tempo, a motivação inicial aumenta. Então não, você não está imaginando coisa, a motivação inicial é real. O problema é que ela costuma ser curta. E aqui entra uma das mensagens mais importantes do episódio. A queda de motivação não é sinal de fracasso, ela é esperada. Ela é quase um fenômeno natural do comportamento humano. E isso é importante dizer com todas as letras. A queda de motivação não é um defeito do processo, ela é uma parte do processo. A maioria das pessoas espera que a motivação funcione como um combustível constante, algo que empurra a mudança sozinha. Mas a literatura científica mostra justamente o contrário. A motivação inicial funciona como um gatilho, não como sustentação. Ela ajuda a começar, mas não foi feita para carregar tudo sozinha. Quando a gente entende isso, muda completamente a leitura do que acontece depois. A queda na empolgação deixa de ser vista como um fracasso e passa a ser vista como um momento de transição. O ponto em que a mudança precisa deixar de ser entusiasmo e começar a virar estrutura. E esse é exatamente o ponto onde muitas resoluções se perdem, não porque a pessoa desistiu, mas porque ninguém ensinou como atravessar essa transição. E essa transição tem um nome muito concreto: sair do quero e entrar no como. Sair do desejo e entrar lá na engenharia de comportamento. Porque a pergunta que realmente muda o jogo não é o você quer, e sim onde, quando, com quem, com qual dificuldade, qual é o plano B. Esse detalhe é tão importante que existe uma linha inteira de pesquisa sobre planos se então, que ajudam a ligar intenção com ação. Se acontecer X, então eu faço Y. Você quer ouvir alguns exemplos bem cotidianos disso? Se eu chegar em casa e tiver sem energia, então eu faço só 5 minutos. Se eu abrir o celular e perceber que eu estou rolando sem parar, então eu levanto e bebo uma água. Se eu faltar um dia, então eu volto no próximo sem compensar. Não é glamour, não é inspirador, mas é o tipo de coisa que sustenta comportamento quando a motivação oscila. Estudos sobre resoluções de ano novo existem há décadas. Desde os anos de 1970, alguns pesquisadores acompanham pessoas que fazem promessas e pessoas que não fazem e comparam os resultados ao longo do tempo. Pesquisas longitudinais, que são aquelas em que os pesquisadores acompanham um grupo de pessoas ao longo de um período sobre mudança de comportamento, mostram que a maioria das tentativas envolve idas e vindas, períodos de avanço, períodos de estagnação, e muitas vezes retomadas depois de abandonos temporários. Ou seja, a ideia de que a mudança acontece em uma linha reta, decisão, esforço, sucesso, simplesmente não se sustenta nos dados. O que se observa é um movimento muito mais parecido com espirais. A pessoa tenta, avança um pouco, recua, aprende algo, tenta de novo e por aí vai. Quando a expectativa é linear, qualquer desvio vira prova de incapacidade. Quando a expectativa é processual, o desvio vira informação. Isso muda completamente a forma como a experiência subjetiva da mudança é vivida. E aqui vale um parêntese muito importante. Esse formato de espiral aparece com força em modelos clássicos de mudança de comportamento, com estágios e processos diferentes e com a ideia de que recaídas podem acontecer e fazem parte do caminho. O ponto não é nunca falhar, o ponto é o que você faz depois da falha. Aliás, se você assistiu o Batman Cavaleiro das Trevas, o filme do Nolan, deve se lembrar de quando o pequeno Bruce Wayne cai no poço e o pai dele, Thomas, desce para pegá-lo e diz: "Por que nós caímos, Bruce? Para que possamos aprender e nos levantar novamente." Porque é aí que mora a diferença entre abandono e continuidade. O padrão observado é surpreendentemente consistente. A maioria das resoluções não se mantém ao longo do ano. Não porque as pessoas não queiram mudar, mas porque a maneira como essas metas são formuladas costuma jogar contra elas. Um estudo enorme, publicado em 2020, acompanhou milhares de pessoas ao longo do ano inteiro. Ele mostrou algo muito simples e muito negligenciado. Promessas formuladas como parar de fazer algo falham mais. Promessas formuladas como
começar a fazer algo funcionam melhor. Isso não é um detalhe linguístico irrelevante, é uma diferença estrutural. Quando alguém diz, não vou mais procrastinar, não vou mais comer besteira, não vou mais ficar sempre com ansiedade, o cérebro fica sem saber, sem um comportamento claro para executar. Ele só sabe o que não pode fazer. E evitar algo exige vigilância constante. Dizer não faça isso pode até funcionar por curto prazo, mas não ensina o que fazer no lugar. Agora compara com isso. Vou estudar 30 minutos por dia. Vou incluir uma refeição mais equilibrada. Vou criar pequenos momentos de pausa ao longo do dia. Aqui sim, existe algo observável, mensurável, possível de ser repetido. Algo que pode virar uma rotina. Metas de evitação exigem monitoramento negativo contínuo. Você passa o tempo todo tentando perceber se está errando. Isso gera frustração, cansaço, abandono, ansiedade. Nosso cérebro não funciona bem sob esse tipo de pressão constante. Monitoramento contínuo de erro consome atenção e energia mental. Quando a pessoa passa o dia inteiro se observando para não errar, sobram menos recursos cognitivos para lidar com o resto da vida. Isso explica porque muitas mudanças falham justamente em períodos de estresse, sobrecarga ou transição. Não é falta de compromisso, é excesso de demanda. E aqui entra uma sacada que costuma mudar o jeito de pensar. Muitas vezes o problema não é a meta em si, é o custo invisível dela. Tem meta que parece simples no papel, mas vira um segundo emprego na vida real. Por exemplo, não comer doce. Na prática, isso pode exigir resistir em casa, resistir no trabalho, resistir em eventos sociais, lidar com a vontade, lidar com frustração, lidar com culpa. É um pacote. Agora, incluir uma fruta no café da manhã é mais simples, mais concreto, mais executável. E isso conversa diretamente com a teoria das metas. Clareza, especificidade e dificuldade calibrada tendem a melhorar desempenho e persistência. E aqui podemos pensar numa regra informal. Se a meta precisa de muitas explicações para ficar clara, ela provavelmente não é uma boa meta para começar. E aí entra outro mito muito comum. A ideia de que mudança depende basicamente de força de vontade. A ciência é bem menos romântica e, curiosamente, muito mais acolhedora. Mudança sustentada depende de um conjunto enorme de fatores: contexto, rotina, demandas do dia a dia, nível de estresse, personalidade, apoio social, expectativas realistas. Força de vontade não é infinita, ela oscila, ela cansa, ela compete com tantas outras tarefas da vida. A ideia de força de vontade como algo estável e sempre disponível cria uma armadilha perigosa. Quando a mudança é atribuída exclusivamente à força de vontade, o fracasso vira sinal de falha pessoal. Mas quando entendemos que força de vontade é apenas um dos componentes do processo, o foco se desloca para algo muito mais útil. É como desenhar o ambiente, a rotina e as expectativas de forma mais realista. A ciência mostra repetidamente que pequenas mudanças no contexto têm efeito muito maiores do que grandes discursos internos. Não é sobre querer mais, é sobre exigir menos do sistema. Alguns estudos mostram que pessoas que tentam mudar muitas coisas ao mesmo tempo, de forma rígida, têm maior chance de desistir cedo, e isso não tem nada a ver com fraqueza de caráter. Do ponto de vista neuropsicológico, o cérebro é um excelente economizador de energia. Ele prefere padrões conhecidos, ele adora padrões, porque eles exigem menos custo cognitivo. Então, quando você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro reage com resistência. Não por sabotagem, mas por autoproteção. Tentar mudar tudo ao mesmo tempo costuma gerar uma sensação enganosa de comprometimento. Parece sério, parece definitivo, mas do ponto de vista psicológico, isso aumenta drasticamente a probabilidade de abandono. E aqui entra um ponto muito prático. Quando a pessoa tenta mudar tudo, o cérebro não entende tudo. O cérebro entende ameaça, porque vai gastar mais energia. Ele entende perda de previsibilidade, e isso tende a aumentar estresse. E estresse tende a puxar a gente para padrões antigos. Então, se você quiser um objetivo realista, em vez de tentar uma revolução, tente um ajuste que sobreviva ao mundo real. E mundo real significa dias ruins, imprevistos, cansaço, cobrança, boletos, gente inconveniente, ônibus lotado, barulho e aquele momento em que você pensa, hoje não vai rolar. Agora o momento formal. O que a ciência mostra que funciona melhor? Então já pega aí seu caderninho, notável ouvinte, que lá vem as dicas práticas.
Estudos mais recentes, que olham não só para sucesso e fracasso, mas para processos de autorregulação, apontam alguns pontos bem claros e eu vou listar 4 aqui para você. Primeiro, metas pequenas e específicas funcionam melhor do que metas grandiosas e vagas, não porque sejam mais bonitas, mas porque geram sensação de competência. E sensação de competência sustenta comportamento ao longo do tempo. Aqui entra um ponto que eu gosto de chamar de meta que cabe no dia. Meta que depende de condições perfeitas geralmente morre quando o dia não é perfeito. E alerta de spoiler, os dias quase nunca são perfeitos. Então, pense em metas com 2 versões, a versão ideal e a versão mínima. Versão ideal, 30 minutos de caminhada. Versão mínima, 5 minutos para não quebrar o ritmo. E isso tem uma lógica muito sólida, porque comportamentos repetidos no mesmo contexto tendem a virar hábitos com o tempo. Não precisa romantizar hábito como se fosse magia. Hábito é repetição em contexto estável, e repetição pede metas que você consegue fazer quando a vida não colabora. Segundo ponto, metas devem ser orientadas para aproximação, não para fuga. O cérebro aprende melhor quando constrói algo, não quando só tenta evitar erros. Isso conversa diretamente com o que a gente falou antes. Não fazer deixa um vazio. Fazer cria uma trilha. Terceiro ponto. Pessoas que esperam dificuldades lidam melhor com elas. Quem entra no processo já sabendo que vai tropeçar em algum momento e aceita isso como parte do caminho, tende a persistir mais. O tropeço deixa de ser interpretado como eu sou um fracasso e passa a ser um ok, isso faz parte. E aqui eu queria reforçar uma coisa. A forma como você interpreta o tropeço muda o resultado. Quando o tropeço vira já era, você desiste. Quando o tropeço vira opa, informação, você ajusta. Isso é quase um princípio de manutenção de mudança. Transformar falha em dado. E quarto ponto, talvez o ponto mais ignorado, mudanças sustentáveis costumam estar ligadas a valores, não a culpa ou vergonha. Valores funcionam como faróis psicológicos. Eles não empurram o comportamento o tempo todo, mas eles ajudam a pessoa a se reorientar quando se perde. Quando a mudança nasce do eu deveria ser melhor, ela pesa demais, ela é muito complicada. Mas quando nasce do isso é importante para mim, ela se sustenta, ela tem sentido. E aqui entra uma conexão muito forte com o bem-estar psicológico. Metas sustentáveis tendem a se associar a processos de autorregulação mais saudáveis, e isso conversa com autoestima e bem-estar ao longo do tempo. Ou seja, não é só bater meta, é como você vive o caminho. Agora, um ponto delicado, mas necessário. Muitas metas vêm acompanhadas de autocrítica pesada, e a autocrítica pesada tem um efeito curioso. Ela parece que motiva, mas muitas vezes só aumenta a ansiedade, a vergonha e a desistência. Por isso, uma estratégia que aparece cada vez mais na literatura é a ideia de autocompaixão como um antídoto para o ciclo de culpa, desistência. Autocompaixão não é passar pano, não. É reconhecer falha sem se destruir por dentro, sem se destruir por causa dessa falha. É tratar a si com a mesma dignidade que você trataria alguém que você respeita, que você gosta muito. E isso pode ser decisivo naquele momento em que a mente tenta te convencer de que já era. Talvez, no fim das contas, o problema nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez tenha sido excesso de cobrança, metas irreais e uma leitura muito dura sobre qualquer desvio do plano. Janeiro não precisa ser um mês de transformação radical. Pode ser simplesmente um mês de calibração, de ajuste, de equalização. A literatura sobre mudança de comportamento mostra que transformações reais acontecem mais por ajustes progressivos do que por rupturas abruptas. Menos agora eu mudo tudo e mais o que é possível cuidar hoje. Talvez a pergunta mais honesta para esse início de ano não seja o que eu preciso mudar, mas sim o que eu consigo sustentar. Essa pergunta é menos empolgante, é menos impactante, é menos instagramável, eu sei, mas ela é muito mais respeitosa com os limites humanos. E aqui vai uma proposta bem prática, no espírito Drops. O experimento de 7 dias. Você não precisa prometer para o resto do ano. Você pode se comprometer pelos próximos 7 dias, porque o cérebro lida melhor com o futuro próximo do que com aquele futuro muito longo, muito abstrato. E 7 dias é um tempo suficiente para você observar. Isso encaixa na minha vida? Isso me faz sentir bem? Isso tem um custo muito alto? Isto é sustentável? Depois, você renova por mais 7 dias e, se for necessário, faça ajustes, equalize melhor e bola para frente. E aí sim,
Com o tempo, vira mês, vira trimestre, vira algo que se sustenta. Isso é menos cinematográfico, mas é muito mais provável. Se você quer fazer promessas nesse início de ano, ótimo. Se você não quer, tudo bem também. Mudanças podem começar em qualquer momento do ano, desde que faça sentido para você que está tentando mudar. E se alguma promessa já ficou pelo caminho, isso não diz nada sobre o seu valor. Diz apenas que você está dentro da curva estatística humana. Deu uma tropeçada no meio do caminho, levante-se, respire e retome de onde parou. Não precisa compensar, não precisa dar aquela turbinada. Siga em frente, ou como eu digo com frequência, vai e faz. Forte abraço e um excelente 2026.